Júlia, então vamos falar de liberdade de expressão. Primeiro, olha, imenso respeito, porque num momento em que nem a direita nem a esquerda tem qualquer convicção de defesa de um espaço amplo de liberdade de expressão, você tem sustentado essa posição contra um lado e contra o outro, porque isso tem variado, né? Às vezes é uma turma que ataca, às vezes é outra turma que ataca, e você tem sustentado isso. Mas eu queria dar uma mergulhada nesse debate. Eu acho que do ponto de vista da base da ideia, a gente pensa muito parecido. Eu sou miliano e a impressão que eu tenho lendo você é que aquilo é puro capítulo 2 ali do On Liberty do John Stuart Mill. A defesa que a coisa que ancora uma sociedade livre, no fim das contas, é esse mercado de ideias em que você tem esse espaço para que todas as ideias possam ser testadas. Eu não sei se nós temos discordâncias, mas deixa eu te dizer o que eu vejo como um problema. Primeiro, a gente não vive mais no mundo do Mill. Ali, mais ou menos, quando o Mill estava escrevendo, o debate sobre as ideias do Darwin, por exemplo, foi um debate de 15 anos. Hoje a gente tem 3 polêmicas no Twitter e ainda é meio-dia. E são todas polêmicas que podem trazer abaixo a República, né? A quantidade de calor, de ideias não sei se muito, mas a quantidade de calor que essas discussões de redes sociais trazem é um troço imenso. A minha maior preocupação não tem nada a ver com o que é dito nas redes sociais. A minha maior preocupação é uma preocupação que eu acho que quem melhor argumentou a respeito dela foi o Timothy Garton Ash, que é a questão de a gente privatizou a edição do debate público. E um grupo muito pequeno de empresas privadas efetivamente decide quem vai ser ouvido e quem não vai ser ouvido. E eu não sei como que a gente resolve isso. Eu quero deixar muito claro que o meu problema não é com o que as pessoas estão falando, mas o fato de que um número muito pequeno de empresas, em todas as democracias do mundo, estão tomando as decisões de o que vai ser ouvido e o que não vai ser ouvido. E, no fim das contas, o que acaba acontecendo é que as pessoas são expostas a muita gente que reitera exatamente aquilo que elas pensam, o que é um calorzinho muito gostoso, um lugar muito agradável de estar, e são igualmente, constantemente apresentadas a pior caricatura das pessoas que estão do outro lado. Então, você estava citando tribalização, é exatamente a coisa que o Fukuyama fala há 30 anos, né? O risco para as democracias liberais é esse processo de tribalização que bota uns contra os outros, quando democracias são máquinas de produzir consensos. A ideia de você ter um parlamento que você manda todo mundo lá para discutir, representando as correntes de opinião da sociedade, olha, a missão da parlamentar é chegar a um consenso. E a gente substituiu os mecanismos de debate por um mecanismo privado que é uma máquina de produzir dissensos. Então, eu só quero fazer muita questão de ressaltar que o meu problema não é com o que está sendo falado, mas a maneira como a gente começou a conversar, eu me preocupo que torne inviável a possibilidade de uma democracia no futuro. Faz sentido o argumento que eu estou tentando construir aqui para você? Olha, Pedro, vamos lá. A premissa me parece fascinante, perfeitamente lógica, né? Aliás, tem um jurista americano, Cass Sunstein, que é um cara... Da Universidade de Chicago. Mais de 20 anos atrás, ele criou um conceito que tem muito a ver com esse tema da tribalização, que é a polarização grupal, né? Polarização grupal. A tese é fascinante, assim, do ponto de vista teórico, né? Ela diz o seguinte, olha, na sociedade analógica, na época analógica, nós convivíamos com comunidades com as quais nós necessariamente convivíamos com a divergência. Então, você convive com a escola, a comunidade, o condomínio, o clube, o trabalho, a escola, sei lá o quê, a universidade, você convive com gente que pensa diferente. As pessoas estão lá no espaço físico. Quando surge o mundo digital, você passa a produzir comunidades, né? São comunidades autofabricadas, né? Então, o maior exemplo é o grupo de WhatsApp. Eu digo sempre, cuidado com o grupo de WhatsApp. Você vai
produzindo comunidades autorreferentes, né, onde todo mundo mais ou menos pensa do mesmo jeito. Aí tem uma tonelada de estudos acadêmicos mostrando o seguinte, que é a tese que a sustenta. Você pegar 2 grupos, vamos lá, um que é a favor da pena de morte, outro que é contra a pena de morte. Botar os 2 grupos discutindo separadamente, daqui uma semana o grupo que era a favor é mais a favor, o grupo que é contra é mais contra. Era contra é mais contra. Por quê? Porque tem um confirmation bias, porque os grupos tendem a expulsar os dissidentes e premiar a lealdade. Né? Então eles vão se purificando e vão radicalizando a sua própria posição. Isso é um fenômeno que ganha uma escala incrível no mundo digital. Incrível no mundo digital. São as tribos, né? Você vê lá aquela imagem do Congresso Nacional, o deputado não está conversando, isso que você falou é verdade, ele tem que estar conversando com quem pensa diferente dele, tentando buscar um ponto de consenso, um ponto de acordo, tal. Não, ele está falando com a tribo. E a tribo não quer, tudo que a tribo não quer é consenso, tudo que a tribo não quer é que ele conceda, né? Ele seja ponderado. A tribo quer que ele dê um discurso muito radical. Né? Hoje, para um deputado, o melhor negócio do mundo é ele subir na tribuna, dar um discurso super radical, botar o assessor dele para filmar, botar no YouTube, bombar, botar 2, 3 milhões de views, aí ele se reelege. Agora, se ele produzir um bom acordo, um bom projeto, formulou... Bom, isso... Até porque a política tem um lado de complexidade, né? E as mídias digitais, eles expulsam a complexidade. Né? Então, assim, isso, eu digo assim, esse é o quadro. Como resolver isso? Bom, aí a gente tem muita conversa aí, né? Acabando com o WhatsApp, talvez? Não, tô brincando. Não, mas você falou do WhatsApp, isso é uma coisa super interessante, porque na época que a gente viu essas pessoas, o bolsonarismo se radicalizando, não que não haja pessoas radicais na esquerda, mas muitas pessoas de mais idade, então você vê... Principalmente, eu moro em Copacabana, eu vejo muitas manifestações em Copacabana até hoje, pessoas ali reunidas e assim, tem uma faixa etária mais elevada dessas pessoas que estão ali na rua. E aí você vai ler em algumas pesquisas, começa a traçar alguns dados. Por que essas pessoas foram se radicalizando tanto? E hoje você vê pessoas mais velhas mesmo com um discurso muito radical. Pelo senso de pertencimento. Pessoas que estavam ali abandonadas, que não tinham com quem conversar, a família já não chamava para fazer nada, de repente cai num grupo de WhatsApp, dá uma opinião ali, começa a receber uma reação positiva, as pessoas começam a olhar para aquilo, ela começa a se sentir pertencendo, né, a um grupo, começa a se sentir importante. E a opinião começa a se radicalizar cada vez mais, porque quanto mais ela se radicaliza, mais ela aparece, mais ela vira um ponto de referência para essas outras pessoas do grupo. Então, assim, é uma loucura. E a coisa do viés da confirmação que você falou é isso. Quanto mais você lê sobre uma coisa, mais você quer ler só sobre aquela coisa. E quando você tem qualquer tipo de divergência em relação àquilo, você não quer saber. Ficou muito claro isso no caso do tio França, né? Aquele atentado que teve na Praça dos Três Poderes, que era um caso exatamente assim. Exatamente assim. Esse é um caso muito interessante, até esse caso do rapaz, esse que falou com o Rojão lá, tentou fazer uma espécie de atentado, coisa meio tabajara, mas um atentado ali, né? Uhum. Tem uma frase da esposa dele, ou ex-esposa, ou ex-namorado deles, assim, ele era um cara normal, mas depois da campanha eleitoral, depois do Bolsonaro, depois ele virou outra pessoa. Isso, eu gosto muito das teses, esqueci agora o nome do Against Democracy, que é um cientista político provocador americano, Jason Brennan, desculpa. Jason Brennan, ele dividiu os eleitores em os hooligans e os hobbits. Né? Tem os hobbits são assim, a massa alienada, a massa que tem pouca informação, que não se interessa muito político, cuida da vida e tal, que em geral nas democracias liberais é a grande maioria, uma maioria silenciosa e tal. A internet deu um poder enorme para as pessoas comuns, para os cidadãos de maneira geral. Então, milhões de pessoas entraram no jogo político, só que entraram sem ganhar o devido conhecimento, sem, obviamente, ninguém que pagasse pela complexidade, pela informação, o custo da informação na política é altíssimo e tal. Então, viraram hooligans, viraram torcedores. Né? Então, o sujeito não entra na política assim, adquire senso crítico, reflexividade. Agora eu vou me interessar por política, então eu vou analisar as pautas do Congresso Nacional, vou estudar o que tem na reforma administrativa, vou ver como é que é esse tema da avaliação de desempenho do funcionário público. Não existe. Alguém tem que pagar por esse tipo de
de inserção, digamos, só consultor, professor, sei lá o que, analista. Né? As pessoas se relacionam com a política um pouco como se relacionam com rock and roll, com futebol, com carnaval, a passionalidade, né? E aí tem 2 pontos que eu acho interessantes nisso que tu falaste. Primeiro, tem estudos acadêmicos que mostram que o viés de negatividade, que é um tema ancestral na espécie humana, digamos assim, foi potencializado pela internet. Se você pegar, por exemplo, uma postagem negativa ou confrontacional, ela tem muito mais chances de ser compartilhada, de engajada, do que uma mensagem ponderada ou equilibrada ou mesmo negativa, enfim, reflexiva, alguma coisa desse tipo. Sim. Isso levou um problema para a própria mídia, né? Porque a mídia acaba mimetizando muitas vezes o modo internet de ser. Então, o jornalista, para ter bastante audiência, ele vem dedo na cara, então ele fala para uma tribo. É muito mais conveniente, muito mais tranquilo. O Pedro falou, eu concordo. Agora, você desagradar a tribo, por exemplo, o sistema da liberdade de expressão. Eu, por exemplo, vamos lá, os 2 lados da política brasileira têm problemas com isso. O Bolsonaro, no início do governo dele, ele acionou várias vezes a Lei de Segurança Nacional contra figuras aí. Até o Guilherme Boulos, esse Felipe Neto, teve o cara lá, vários. Depois que a Lei de Segurança Nacional foi extinta, nós continuamos praticando aí, do lado do Supremo, muita censura prévia. E eu disse, não tem censura prévia no Brasil, não pode ter censura prévia no Brasil. A gente pratica censura prévia no Brasil, mas como? Aí fica aquele jogo do lado, né? Como é do outro lado, de um lado, do outro lado, o cara vai levando, né? Até o PCO, vamos lembrar, até o PCO, né? Ele foi censurado porque era contra o STF, a favor, porque eu imagino que eles, né, são contra a existência do STF. Eu li um artigo do Pedro até sobre o monarca, aquele também, assim, o monarca disse, acho que o Partido Nazista deveria ter liberdade de expressão. Bom, é a opinião dele, né? Se ele acha que isso é o que diz a primeira emenda nos Estados Unidos, né? Um partido nazista deve ter liberdade de expressão. Posso concordar ou não, pois eu pessoalmente discordo, né? É a posição dele. Mas como é que você vai punir um sujeito que tem essa opinião sobre a liberdade de expressão, né? Então, nosso histórico recente é ruim, viu? Nossa sociedade mostrou uma... Eu voltei a ler o Sérgio Buarque, o Raiz do Brasil. Nós temos um problema com a frieza da norma. A gente acaba se levando muito pelos afetos, pelas afetividades. Afetividades são maravilhosas. Eu leio a Marilis Pereira Jorge, as afetividades são fantásticas no mundo da vida. Mas quando elas são transmitidas para a política, elas geram um problema, especialmente quando a gente começa a julgar afetivamente a regra do jogo, né? Então é um problema realmente, assim. E olha um paradoxo, né? Isso que o Pedro falou do tema das Big Tech. Né? Nós estamos criando uma legislação no Brasil que dá mais poder para as Big Tech. Nós estamos criando um modelo, nós instituímos um modelo onde as próprias Big Techs serão responsabilizadas juridicamente se não cumprirem a função de um rigoroso monitoramento de redes sociais. Esse projeto que o governo mandou agora inclui, eu digo, olha, não pode haver dissenso na sociedade, que nós temos que ter uma rigorosa punição para crimes contra crianças e adolescentes. Agora, quando você entra no terreno da opinião política, né, dos crimes contra a democracia, interpretação disso, urnas eletrônicas, sistema eleitoral, você conferir poder às plataformas digitais para monitorarem, regularem, intermediarem, irem nesse debate, acho muito perigoso. Então, assim, esse é um paradoxo da nossa época. Como é que a gente lida com isso, né? Digamos, né? E por isso que eu acho que os americanos lá, o James Madison, né, teve uma grande ideia lá, isso em 1791, quando escreveram o Bill of Rights americano, eles botaram na primeira emenda assim, nós não vamos legislar restringindo a liberdade de expressão, não vai entrar na ladeira escorregadia. Se a gente entrar na ladeira escorregadia, a gente não sai mais, né? Então eles criaram aquele critério que funciona na sociedade americana. Não é um critério perfeito. Não há solução perfeita. Todas as soluções são imperfeitas nesse tema. A pergunta é, qual é a menos imperfeita? Né? Na minha visão, eu estou me estendendo demais aqui, eu acho que o Brasil dos últimos anos é um experimento de coisas que a gente não deveria fazer. Certo? Nós não deveríamos ter entrado no terreno da censura prévia. A gente censurou muita gente que não devia ter sido censurada. Vamos lembrar qual é a lógica de censurar um empresário num grupo de WhatsApp porque um opinou que era a favor de uma ditadura, porque um candidato. O outro fez um joinha e acabou censurado. Os outros não disseram nada, acabaram censurados. Então, o nosso histórico recente é constrangedor.
Isso é uma terapia que a gente tem que fazer como sociedade. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comandos não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.